elege a presidência do Brasil. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazer. Declaro prorrogada o documento da liberdade. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. É hora de agir, é hora da razão. Agora é a hora da Escolha o decisão. nome certo para essa eleição. Eu quero votar pra presidente. Não me deixem só nesta caminhada. Na terra brasileira. Mudar esse país. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da... A fraude nos computadores. Hurra! Deputado federal não tem igual. Não vote em branco. O povo Lula presidente. Lula conhece o Brasil. Aí o pessoal na época contava uma história lá, que era o seguinte, que um desses eleitores, ao pegar o envelope com os votos, falou assim, eu posso ver em quem que eu estou votando? Ele falou, não, que o voto é secreto. Falou assim, não pode ver não, que o voto é secreto. Meu pai foi mesário numa eleição da República Velha. E naquele tempo o voto não era secreto. Havia um livro no qual os nomes dos eleitores ficavam ali e com a assinatura de cada eleitor. E nesse momento ele recebe a visita de um fiscal do partido. O partido oficial era o PRP, Partido Republicano Paulista. E o fiscal, naturalmente, um brutamontes, um capanga, né? Um pistoleiro. Diz assim, como, senhor? Tem pouco voto aí para o doutor fulano? Põe mais voto dele aí. Aí meu pai, ele se recusou porque precisaria falsificar muitas assinaturas. Posso contar que até depois que nós fizemos o saneamento eleitoral, foi colocado no muro do cemitério uma frase na véspera da eleição que dizia tudo. Agradecemos este ano não termos que votar nas eleições, porque o tribunal tinha proibido os eleitores fantasma. Quer dizer, os mortos votavam, as eleições eram todas feitas a bico de pena, não tinha eleição, vinha um mapa assinado com quem tinha sido eleito, a oposição não tinha nenhuma condição de eleger ninguém, elegia 1 ou 2 deputados pela capital, o resto do Estado era todo ele dominado, era um domínio completo que se estendia não somente na área política, mas na área econômica e em todos os setores da vida do Estado. Ninguém podia sobreviver se não tivesse vinculado a esse sistema oligárquico. Porque, naturalmente, os coronéis daquela época eram homens profundamente vinculados com as suas respectivas comunidades, que se preocupavam com todos os detalhes dessa comunidade, com o bem-estar de cada indivíduo. E, em decorrência disto, ele passava a ter, no período eleitoral, uma presença expressiva na decisão do eleitor. Essa relação da compra de votos dos coronéis com os eleitores, e que, sobre diversas outras maneiras, continua até os dias de hoje, ela foi especialmente importante durante a chamada República Velha. Basta lembrar que grandes movimentos, como a própria Revolução de 30 e antes o movimento dos tenentes, o que queriam? Queriam representação
com a verdade eleitoral. Havia um movimento revolucionário de oposição à política de bico de pena, à manipulação da República Velha, do voto, da moralização da eleição. As mulheres não votavam aqui no Brasil. Então a campanha pelo voto feminino decisiva foi da igreja, porque ela achava que as mulheres votariam no programa da igreja, na questão de família, de escola. Então, a primeira batalha foi de conseguir o voto feminino, nos fins de 32. As cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono. Bom, na realidade, se nós pensarmos na legislação que confere direitos, de uma maneira geral, ao homem, ao cidadão, e aqui incluindo-se a figura feminina, essa legislação no Brasil ela vai ser inaugurada mesmo com o governo Vargas. E é durante o governo Vargas que se abre a possibilidade do voto feminino. A Constituição primeira do governo Vargas, ela vai possibilitar, ela vai abrir a possibilidade do voto feminino. A Constituição de 46 veio confirmar aquilo que já tinha sido consagrado na Constituição anterior, que era o voto secreto. A maioria do eleitorado, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, elas votam muitas vezes em função de promessas e de algum benefício imediato. Isso não é a realidade só do Norte, mas o Norte e o Nordeste isso tem uma força maior. Nas periferias dos grandes centros também isso tem uma força muito grande, em que as pessoas vivem numa situação de tanta dificuldade que quem aparece oferecendo algum tipo de vantagem, mesmo que seja por um momento, ela acha que aquela é a oportunidade dela usufruir alguma coisa de uma elite que nunca se dispõe a partilhar absolutamente com nada daquilo que ela foi acumulando em todo esse processo de acumulação do nosso país. Claro que o eleitor em campanha pede dinheiro, pede máquina de costura, pede tudo. O eleitor pobre, coitado, não consegue ter uma cadeira de rodas, não é? Ele pede um emprego, porque não consegue ter um emprego, não é? Pede uma dentadura, não é? Porque não consegue ter dinheiro para uma dentadura. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Onde é que existe política sem clientelismo? Em que mundo é esse? Só se for na Lua ou em Marte. No Brasil? Não. Nos Estados Unidos? Absolutamente não. Na Alemanha? Absolutamente não. Na Suécia? Absolutamente não. O que é a definição do político? É o seu cliente. Uma estrada pedida por um deputado é clientelismo. Mas a mesma estrada indicada por um sacanocrata do Ministério da Fazenda, do Planejamento, é uma obra de arte e de patriotismo. Como é que é possível isso? E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. O sistema clientelístico, o voto clientelístico, está se reduzindo no Brasil à medida em que aumenta o número de eleitores com uma escolaridade mais elevada e na medida em que diminui a proporção de eleitores que habita o campo, ou seja, à medida em que aumenta o peso do eleitor urbano. 45244, com esse voto nós vamos ganhar. 2505, eu sou leal. Aqui 1110 agora. 1515 é um homem honesto. 45 234 22678 599 4565, você vai viver melhor.
Então, quando nós pensamos numa eleição que tão importante como foi a eleição presidencial de 89, que representava uma espécie de síntese do Brasil, né? De um lado, o Collor representando a política tradicional como um dos mais legítimos herdeiros da política oligárquica, e de outro lado o Lula representando esse Brasil recém-industrializado, agora começando a tomar consciência dos seus direitos, falando em termos de classe. Quer dizer, é a própria síntese. O que é que nós pensaríamos? Que, então, todo o eleitorado que nunca foi beneficiado pela redistribuição social da riqueza iria votar no Lula porque ele representa a sua própria classe? Não. Seu caminho por conta própria, participando diretamente desta conquista. Jovens e crianças. Continuar trabalhando se a nossa voz para mostrar quem somos e o que. Você é o juiz. Nos próximos 2 meses estaremos um projeto político internacional. No nazismo, existe na ditadura. E se não gostar, desliga. O que aconteceu em 89 foi um verdadeiro azarão na política brasileira. Em primeiro lugar, porque nenhum cientista político levava a sério a possibilidade de eu ter chegado onde cheguei. E tampouco levavam a sério a possibilidade do Collor ser o candidato que fosse também para o segundo turno. Aliás, se trabalhou com muita antecedência que o Brizola seria presidente da República quando tivesse eleições. E isso não aconteceu. Em 89 havia um temor muito grande, não só com relação ao Lula, e havia também um temor com relação ao Lula, mas havia um temor também muito grande com relação ao Brizola. Brizola sempre foi considerado uma pessoa de atitudes inesperadas. E ele assustava, sim, elites e até certos setores importantes de classe média. Eu vou brigar, vou denunciar. Ora, se tiver aqui no lugar, viu, mais inacessível, viu, desse mundo para denunciar que o processo eleitoral brasileiro, como está, não merece confiabilidade, eu vou. Na medida em que nós, pela primeira vez, colocamos uma candidatura oriunda dos chamados setores populares e com um discurso muito agressivo defendendo os interesses dos setores populares, nos possibilitou ir para o segundo turno e nos possibilitou dar um susto muito grande na oligarquia brasileira que domina esse país há 500 anos. Mas eu acho que uma parte menor apoiou o Collor por interesse e uma parte maior apoiou por medo do Lula, não por favorecer o Collor. Agora, é medo de gente que vê comunista embaixo da cama, né? O Lula esteve, de fato, a pique de ganhar. Foi por pouca coisa. Acho que o maior temor que existe na democracia brasileira é com relação à imponderabilidade dos possíveis candidatos eleitos. Nós tivemos o episódio Collor, né, que mostrou que esse temor não era indevido, pelo contrário, era bastante devido. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Sabia-se desde o início do esquema de corrupção do PC Farias. Aquilo era uma coisa conhecida. Os empreiteiros pagavam, mas se queixavam, porque era um processo de extorsão. Era o sujeito, mesmo depois de receber aquilo que tinha direito, era cobrado a parte do esquema do PC Farias. Ora, mas não se tinha prova, porque isso não tem recibo, é na mala. Após a CPI do PC, após o impeachment, após a CPI do orçamento, a minha avaliação é que o Brasil ia construir um outro padrão ético na relação com o interesse privado. E foi uma surpresa a corrupção ter se intensificado. E há uma mentalidade de patrimonialista em que o privado se mistura com o público, seja pela forma legal ou pela forma ilegal. Porque a corrupção é a forma ilegal, mas tem a corrupção legal, a chamada brecha, o jeitinho na lei que facilita isso. Os meus apelos sempre estão muito vinculados a uma interação com a massa. Eu costumo dizer que eu não sou
bem um líder político. Eu sei que eu sou um líder de massas, porque com o povo eu me entendo. Eu me entendo. Para renúncia ou para impeachment? Quando nós falamos populista, queremos dizer que não é aquela pessoa que faz com que o povo se manifeste, mas sim aquele governante que faz com que o povo engula e aceite as posições que ele considera favoráveis ao povo. Ou seja, de certa forma, aquele que conduz o povo e não é conduzido por ele. E Getúlio Vargas conseguia isso. E fez isso, em grande parte, por meio de uma legislação que ele aprendeu do próprio fascismo italiano. Quer dizer, a legislação trabalhista que ele trouxe para o Brasil era quase toda do fascismo italiano, e que tentava mostrar que não existem diferenças de classe, e sim existem grupos de interesse por atividades. Contudo, e talvez por isso mesmo, ele era profundamente amado pelo povo. Trabalhadores do Brasil, não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. O poder pessoal de Getúlio Vargas mudou a face da história, mudou o ritmo dos acontecimentos, porque tudo passou a girar em torno do seu poder pessoal. Enquanto isso, no Palácio das Águias... Pra que arame farpado, se é possível arranjar tudo com as habituais cascas de bananas? No caso do governo Jânio Quadros, ele tinha uma equipe que eu creio que era muito competente, encarregada de ler as cartas e telegramas que lhe eram enviados. Então, ele mandava cartas pessoais, mandou cartas pessoais a pessoas que mandavam contribuições em dinheiro, ou mandavam joias, ou ofereciam doações para um fundo de pagamento da dívida externa. Quando uma pessoa que fez um oferecimento qualquer para pagar a dívida externa recebia uma carta do próprio presidente aceitando aquela doação. E 90% dessas cartas eram respondidas por respostas padrão, né? Ou seja, está sendo atendido, ou não, uma parte pequena, é lógico, era atendida, e outra era aquela fórmula, não, pedido de emprego, já sabia que não havia possibilidade de estar atendendo o pedido de emprego, já tinha um formulário sempre gentil, mas dando retorno a todos os interessados com o esclarecimento. Esses movimentos têm sido úteis para o país. Eu acho que o amadurecimento do país se deu principalmente por conta desses movimentos. Padecemos até hoje os efeitos do golpe de 64. E o regime militar veio para consolidar uma ordem medieval no país. De alguma forma, nós tivemos de 45 a 64, com idas e voltas, mas tivemos eleições, pelo menos. Em 64, esse processo foi brutalmente rompido em 64 e, posteriormente, nos anos seguintes, ainda piorado. Quer dizer, o regime que tinha começado de uma forma autoritária vai se tornando mais autoritário no restante dos anos 60, até se tornar um regime cruelmente autoritário. É claro que esses 20 e tantos anos de ditadura militar, de presença, de autoritarismo supremo, foram extremamente negativos à sociedade brasileira e à democracia brasileira. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Eleição de 82, você teve Vitória de Brizola no Rio, Franco Montoro em São Paulo, governadores democráticos na maioria dos estados do sul do país.
E, a partir dali, a grandes manifestações, a mobilização. Eu sinto que hoje a comunicação faz um papel extraordinário para a divulgação da atividade governativa. E o eleitor, com isto, ele começa naturalmente a trasladar-se do voto, digamos, oportunista, fisiológico, para o voto de opinião. O teatro político, quando nós o fazemos, mesmo em época de eleição, é sempre um teatro que procura criar um espaço para que o espectador ele mesmo desenvolva as suas próprias ideias. Então o nosso teatro, que é o teatro do oprimido, é um teatro assim, que não impõe nada, não é vote em fulano ou vote em cicrano. O momento em que você vai ter uma participação maior do eleitor e uma participação mais aberta e mais direta é o período que cobre após a ditadura de Vargas até o momento em que acontece um golpe para entrarmos numa outra fase ditatorial. Estamos falando do período que vai de 1945 a 1964. Costuma-se dizer que o eleitor está mais livre de pressões nesse momento, e de fato ele está. Existe uma fase de grande participação popular e a presença de um eleitor que vai lá e escolhe. Não, eu sei dizer se eu prefiro fulano de tal ou prefiro o outro. E até faz escolhas, até que sai um pouco do figurino. Resolve juntar pessoas que são muito diferentes e que estão em chapas diferenciadas. Mas é o desejo do eleitor, é o gosto do eleitor. Então eu devo dizer, até por uma questão de justiça, que graças a Deus, hoje, mesmo nos setores empobrecidos da sociedade, existe uma busca de votar em ideias e em propostas, e eles podem até pegar as coisas que lhes são dadas nessa política assistencialista que é feita pelos políticos tradicionais. Mas muitos deles vão lá, pegam e votam naqueles que eles acreditam. E mesmo a propaganda política, mesmo de um bom político, mesmo de um bom partido, pode transformar o cidadão em robô também. Se ele vota no candidato correto, mas sem saber o que está fazendo, isso é tão ruim como se tivesse votado no errado. Eu acho que o que é importante é que ele adquira consciência. Não a consciência que nós vamos lhes dar, porque nós podemos estar errados também, mas a consciência que surge da confrontação de ideias. Tinha 7 jornalistas. Eu perguntei quem casou virgem, levanta a mão. Como governadora desse estado, uma preocupação com a vocação econômica de cada região desse estado. Mas eu ganhei todas as eleições anteriores, né? E já virei pesquisas. Mudança do perfil geográfico do país, quer dizer, a urbanização que virou o eixo, em vez de ser o interior com 75% controlado pelos coronéis, passou a ter as capitais, as cidades com 70%, 80% da população, cada vez mais livre, cada vez mais independente e votando como queria. E aí entrou a era da demagogia da televisão, que é o veículo, por definição, da demagogia, né? Não é sem razão que o marketing eleitoral e o marketing político, com os profissionais altissimamente bem treinados, né, e bem-sucedidos, tiveram absolutamente sucesso, e um grande sucesso a partir principalmente da emergência do populismo, quando se tratava de dominar essas massas através desses meios.
O eleitor, quando ele escolhe alguém, ele vota em alguém diferenciado dele. Alguém que tenha uma formação melhor que a dele, alguém que tenha poder, que tenha mais poder do que ele, alguém que tenha até uma situação econômica melhor que a dele. Como é que o eleitor vota? Tem no mundo inteiro várias teorias de motivação do voto. Tem gente que acredita que a motivação é econômica. Se a economia vai bem, o candidato do governo ganha, se a economia vai mal, o candidato do governo perde. Tem gente que acha que a motivação é política. Não é? Se o governo vai bem e politicamente tem força, o candidato do governo vai melhor. Tem gente que acha que a motivação é por identificação. Tem uma teoria no Brasil que fala que 15% dos eleitores votam por identificação com um candidato. Outros 15% votam por rejeição a um candidato. E 70% dos eleitores votam por expectativa de benefício futuro. Ou seja, o eleitor diz assim: com qual candidato a minha vida vai melhorar? Você nunca sabe para que lado esse eleitorado vai. Se ele captar hoje a mensagem que a Luíza Erundina, a mensagem dela, quando ela diz: não vou deixar nenhuma criança sem vaga na escola, ele pode captar hoje essa mensagem positiva e votar na Luíza Erundina. Mas amanhã ele pode captar essa mesma mensagem do Paulo Maluf. E ele não tem o distanciamento necessário para fazer um diagnóstico desses candidatos e dizer: não, esse está prometendo e não vai cumprir. Esse está prometendo e vai cumprir. Então, esse balanço é muito difícil ainda para esse eleitor. Eu não acredito que o eleitor seja manipulado nunca. O eleitor brasileiro ele é muito esperto, muito inteligente, tem aprendido ao longo das campanhas eleitorais. Ele é um especialista no horário eleitoral e na propaganda e vota sempre com muita consciência. O que não quer dizer que vote certo. Esse negócio de ficar imaginando o truque para convencer A ou B ou C, isso aí não tem vida longa, isso aí não funciona. E Maluf, ele tinha uma postura arrogante para as pessoas, até o jeito físico dele ficava aqui assim. E essa campanha, eu imagino que ela é um marco dessa coisa chamada marketing político. Tecnicamente, abaixou-se o eixo de câmera para ele poder ficar um pouco mais no nível das pessoas, né? Trocou-se o óculos dele, porque aquele óculos dele tudo preto, era uma coisa pesada e tal, deu-se um jeito no cabelo dele, as roupas, as gravatas ficaram menos... E, sobretudo, no discurso dele. E tudo isso a gente identificava em grupo de pesquisa qualitativa. Jânio Quadros é, inegavelmente, o maior fenômeno de marketing político do país. Ele é o produto, ele é o criador da campanha publicitária, ele é a campanha publicitária e ele é o melhor veículo para divulgar essa campanha publicitária dele. Ele tornou-se, vamos dizer assim, quase um logotipo ambulante, né? O ser produto de marketing é sempre uma forma pejorativa que encontram para dizer é uma pessoa sem consistência, não tem nada, tudo isso foi obra de um grande marketing, não é? E o que não é verdadeiro. Um grande tema de campanha que foi a questão dos marajás. Isso não foi obra de nenhum marqueteiro, isso foi o próprio povo. Foi uma vez eu fazendo um comício em que eu estava criticando exatamente os super salários dos funcionários e tal, enquanto a maioria ganhava salários irrisórios, aviltantes e um grupo de poucos recebendo muito. Então, eu falando assim, e um ali do povo chegou e disse: Collor, é tudo Marajá. Aí eu ouvi aquilo e falei: meu Deus do céu, veja que coisa interessante, que está, não é? O Marajá. E aí eu comecei a usar a questão do Marajá. Digo, olha, era o seguinte, cabia numa simples faixa na rua, quer dizer, educação popular e desenvolvimento. Eu, através dessa chave, compreendeu? Eu atingia todos os campos facilmente e levei para a opinião pública, né, uma
mensagem fácil de fixar. Sustentei esse programa, claro, bem subdividido, bem organizado, e aquilo foi assimilado pela população muito bem. Naquele tempo não havia televisão, era o rádio. Eu não era ruim de rádio. Os partidos fazem as sondagens de opinião para verificar o que o eleitorado quer e procuram adaptar as suas propostas às aspirações dos eleitores. E, consequentemente, a política se torna mais pragmática e se reduz o espaço reservado à ideologia. Hoje é muito difícil um candidato ganhar, se eleger ou ganhar uma eleição sem ter pesquisas que subsidiem a sua campanha, né? Naquela época onde tinha o feeling político, né? As coisas eram diferentes do que temos hoje, né? Hoje, como eu já disse, a velocidade das informações é muito rápida e fica muito difícil um candidato sem pesquisa ter esse feeling, né? Porque são muitas variáveis, são muitas fontes ocorrendo simultaneamente de informação e ele não consegue ter esse domínio de todas essas informações. Se pesquisa decidisse a parada, era melhor não fazer eleições. Você não acredita no resultado Claro de Lula em primeiro e Fernando em segundo? Claro que não acredito. Isso aí, no máximo, pode ser entendido como a captação de uma tendência. O programa eleitoral era muito mais convincente do que é hoje. A gente entrava no programa eleitoral e tinha que dizer o que pensava ao vivo, sem qualquer programação ou gravação anterior. 2 vezes o Quercia falou, meu amigo aqui da direita, isso dá direito de resposta? Se não dá direito de resposta, o resto eu não ligo. O político, ele é muito movido a interesse e é muito movido também, geralmente, por interesses de curto prazo. Até eu me lembro de Disraeli, a diferença entre o político típico e o estadista. Ele ensinava, o político pensa na próxima eleição, o estadista na próxima geração. Durante minha passagem pela vida pública brasileira, devo confessar claramente que conheci pouquíssimos estadistas. E conheci muitos políticos, bons e maus, mas raramente os que não deixavam de ver tudo a curto prazo. Tudo em termos da próxima eleição, ou do dia a dia, ou do interesse imediato. Eu tinha percorrido em 92, 93 e 94 praticamente 81 mil quilômetros de ônibus, de trem, de barco no Brasil. Eu queria conhecer o Brasil, eu precisava conhecer o Brasil. Eu descobri na campanha de 89 que candidato a presidente é um bando de mentiroso. Ou seja, as pessoas pegam frases de efeito, as pessoas tentam decorar alguns textos e 99% das pessoas que concorrem não conhecem o Brasil, não conhecem o povo, não conhecem nada. As pessoas ficam do castelo da Avenida Paulista ou do Palácio do Planalto imaginando o Brasil. E o Brasil real é muito diferente daquilo que a gente vê. Qual não foi minha surpresa? Eu tinha 36 horas de gravação de vídeo, né? 36 horas de gravação desse vídeo, muita entrevista com o povo. Eis que eles preparam uma mutreta para cima de mim, uma grande maracutaia. Aprovam uma lei específica de proibir imagens externas, a pretexto de não permitir que eu colocasse as caravanas na televisão.
Assim é impossível você competir uma eleição. E aí terminou as eleições de 94, nas eleições de 96 para prefeito, já pôde votar em imagem externa. O Lula havia apoiado o Fernando Henrique na campanha em 1978 ao Senado. Naquela campanha, como eu terminei não sendo candidato a deputado, eu fui um dos coordenadores, né? E me lembro que organizei a campanha no ABC, inclusive atos públicos com o Lula, que participou bastante. É que não tinha programa de televisão, aquela coisa só aparecia fotografia, lembra? Sob a égide do ministro Falcão, Armando Falcão, ministro da Justiça, que não deixou, né, ter um programa com participação, com falas, etc. A democracia, para se consolidar e para que os eleitores aprendam a votar, a selecionar melhor os candidatos segundo os seus interesses, exige um certo tempo. Basicamente, exige que algumas eleições ocorram, não há 4, 5 eleições para que comece a existir uma sedimentação do jogo político. Partidos mais consistentes, mais experientes, eleitores mais informados e assim por diante. Mas é fundamental que esse período não seja interrompido, como tem sido na história brasileira, por ações externas que destroem o sistema partidário e impõem regimes autoritários. Se eles falarem de emprego sem ter plano de combate à inflação, estão mentindo. O mundo tem alguém na família desempregado. Mas nós temos soluções criativas. Hoje, gerar emprego, criar novas oportunidades de trabalho, principalmente para os jovens, é a principal obrigação de um governo. Para dar emprego a João Severino, Almir, Fernando, Maria, Aldemir, Caetano, Suzana, Roberto e pra José. Para dar emprego pra essa gente, acredite, tem que ser Fernando Henrique. A gente quer viver pleno direito, a gente quer ter todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. A nossa democracia é representativa, não é uma democracia direta, é uma democracia representativa que se faz através dos partidos políticos e de seus representantes nas câmaras legislativas. Verdade seja dita, o vice-presidente Pedro Aleixo puxou muita brasa para o lado de Minas Gerais. E eu, então, pedi vista do processo para no dia seguinte levar uma solução mais adequada, estabelecendo uma proporcionalidade maior do Estado de São Paulo no contexto da federação. E levei uma solução e quando o presidente Costa e Silva leu a solução apresentada por mim, disse, desse jeito também não, professor, porque você puxou a sardinha para São Paulo. E vamos estabelecer uma solução intermédia. E fizemos uma solução que até hoje me parece mais adequada. A representação proporcional à medida com base no censo eleitoral. Ao contrário da Constituição de 88, que descambou para um absurdo, estabelecendo um número máximo para São Paulo de 70 deputados e não mais do que 70 deputados, enquanto que só o estado de Tocantins tem 8. O erro nosso foi termos colocado 8 deputados como mínimo para esses ex-territórios. Aí foi a grande distorção, porque se tivéssemos mantido
o que existia antes da Assembleia Nacional Constituinte, 3 deputados, né, nós teríamos hoje talvez uma melhor e mais adequada, equilibrada representação no Congresso. No sistema eleitoral brasileiro, os estados menos desenvolvidos, vamos dizer assim, os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste são favorecidos. Eles elegem mais deputados do que deveriam. Né? Há uma desproporção. O eleitor do Amapá, o eleitor de Rondônia, vale 16 vezes o eleitor de São Paulo. O voto dele vale mais. Então, isso faz com que, muitas vezes, um partido tenha mais voto do que o outro, mas tenha menos deputado. Quer dizer que o sistema eleitoral distorce a força, a proporção entre votos e cadeiras no Brasil. Hoje, quando você quer limitar, por exemplo, a participação de uma legenda de aluguel no horário gratuito numa campanha, você não consegue porque a justiça diz que isso contraria a Constituição. E eu não estou falando de partidos pequenos, não, estou falando da legenda de aluguel, esses partidos que o sujeito inventa poucos meses antes, vende a legenda ou vai para um programa de televisão só para atacar um candidato, alugado que foi por outro. Né? Coisa que atrapalha. Né? Por que isso acontece? Acontece porque os programas dos partidos numa democracia são simplesmente propostas que se realizam mais ou menos, não é? Um cientista político entende que os partidos não vão ao governo para realizar programas, eles fazem programas para ganhar eleições. Então, um programa que não tenha nenhuma chance de levar esse partido ao poder acaba sendo abandonado. Nós somos uma família barulhenta, uma família napolitana, que a mulher quer às vezes arrebentar a cabeça do marido, mas se fala do marido, ela é capaz de dar um tiro, matar. Os partidos que são mais ideologizados são os partidos que são muito pequenos e não têm nenhuma chance de progredir, ou têm muito pouca chance de crescer. Se eles crescem, eles vão se tornando mais pragmáticos e menos ideológicos. E a razão é simples, porque eles têm que buscar votos aonde for possível. Porque, finalmente, numa democracia, a meta de um partido é chegar ao poder. Eu vim aqui para trazer o apoio do PSDB e o meu próprio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que se deteriorou muito a prática política, muito, porque se instituiu, se legitimou uma coisa que se chama dinheiro de campanha, e o dinheiro de campanha acabou sendo um processo de corrupção, de, vamos dizer, de fechar olhos para comissões e para licitações fraudulentas e para tudo isso que estamos testemunhando e denunciando, aí sempre que podemos, que temos uma dificuldade muito grande de conseguir provas disso, mas o fato é que o custo das campanhas virou pretexto para que políticos ponham no seu próprio bolso um dinheiro que não se sabe quanto não é mesmo? E aí você vê uma prosperidade indecente de homens públicos. Verbas existem para você fazer campanha, mas você tem que, de alguma forma, fazer um jogo de recursos públicos que, para mim, é corrupção. A tendência no mundo é o Estado financiar as campanhas. Né? O lado positivo disso é que você pode inibir um pouco da corrupção eleitoral. Boa parte da corrupção eleitoral vem do dinheiro privado que vai para as campanhas e ninguém controla. Se você vincular financiamento de campanha, o problema é você conseguir fazer isso, financiamento de campanha com controle, você proibir investimento privado na eleição, isso pode ser um ganho. Né? De novo, um aspecto problemático é que os partidos vão mais e mais ficar dependentes do Estado. O Brasil hoje está assistindo, em eleições sucessivas, a vitória daqueles que têm dinheiro e a derrota dos que têm talento, mas não têm dinheiro. Isso é bom para a política do Brasil? Eu acho que isso é muito ruim. O que sim preocupa é esta falta de convicção partidária. Os políticos optam por partidos não em função das posições políticas que os partidos tenham assumido, mas em função de interesses concretos político-eleitorais. A carreira política no Brasil é uma carreira repleta de incertezas. É fácil um deputado se reeleger no Brasil. Geralmente, uma boa porcentagem não consegue. Então, o deputado
ele procura segurança quando chega no Congresso. Como não existem impedimentos que ele mude de partido, ele logo busca uma legenda que lhe traga mais benefícios na disputa pelo voto. Benefício pode significar estar próximo do governo, ou pode significar estar numa legenda onde é mais fácil se eleger. Eu penso que toda a sociedade brasileira precisaria acompanhar um pouco mais o Congresso Nacional para as pessoas se darem conta de que no Congresso Nacional tem uma minoria que representa os interesses e as aspirações da maioria da sociedade. Eu muitas vezes não consigo compreender por que o povo reclama tanto da vida, reclama tanto da classe política, e quando chega na época da eleição, o povo consegue colocar no poder exatamente aqueles que ele se queixou a vida inteira. Como é que você avalia a força de um partido no Congresso? A força de um partido depende de quantos votos ele tem na sociedade. Então, se nós examinarmos, para exemplificar, o PSDB em 94, elegeu pouco mais de 60 deputados. Isso era a força que a sociedade lhe deu ao votar. 3 anos depois, o PSDB tinha mais de 90 deputados no Congresso. A sociedade não deu essa força para o PSDB. Tá? Então, esse crescimento do PSDB não corresponde a uma manifestação do eleitorado. Isso é uma distorção, começa a haver uma falta de sintonia entre o que acontece na eleição e o que acontece no Congresso. Quando nós pensamos na consciência política do eleitor brasileiro, eu acho que a primeira coisa que nós vamos ter que pensar é desigualdade que caracteriza o Brasil, né, que é um dos países de maior desigualdade de renda do mundo, né? A mesma coisa acontece com o eleitorado. Pelo menos 70% do eleitorado brasileiro é de baixa renda, é de baixa escolaridade, não teve uma experiência de organização política. Se ele se encontra nos grandes municípios urbanos, ele tem uma situação periférica, porque ou ele está vivendo muito mal, ele está vivendo em uma situação em que ele não participa, por exemplo, de um bem social como a escolaridade ou de organização de movimentos coletivos, etc. Nos municípios menores, ele é periférico também porque ele se encontra numa situação social e geográfica também periférica. Essa percepção, que não é a minha, de uma corrente da ciência política, entende que, numa democracia, quem de fato governa é a classe política. Eu penso que é assim, e o que devemos fazer é ter uma boa classe política, menos corrupta, mais eficiente, mais atenta às reivindicações da população. Tendo em vista as condições brasileiras, apesar do fisiologismo, do clientelismo, do paternalismo que existe em vastas regiões de todo o país, apesar de tudo, eu acho que o voto obrigatório é como a nossa escola primária. Ela pode ser pobre, mas ela presta um serviço ao país. Se antigamente a palavra de ordem era salário é o que interessa, o resto não tem pressa, hoje a palavra de ordem deve ser a daquele conjunto musical. A gente não quer só comida, a gente quer mais do que isso. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.
O cara vai conversar com o coronel, o sertanejo lá, todo assim, coronel, eu vou votar. O que você vai votar, Juventus? Eu vou votar no senhor, claro, vou votar no senhor. Agora, o problema é o seguinte, é que eu não tenho chapéu, né? Mas chapéu por quê? Como é que eu vou votar sem chapéu? Ah, tá bom, então a gente arruma um chapéu pra você. Pois é, agora tem também o seguinte, minha mulher não tem vestido. E os garotos também não tem. Mas o que os garotos não votam? Não, mas eu tenho que trazer todo mundo. Aí tem chapéu, vestido e a comida também. Aí você... O sertanejo também, o caboclo lá também tirava a sua sobra lá.